Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 10. O Deus que nós vemos é um Deus de milagres, queridos. Nós temos visto Deus operar milagres. Nós sempre estamos em oração juntamente com uma equipe de irmãos que tem sentido um chamado específico para orar, para interceder. E sempre nós recebemos muitos pedidos de oração. Essa semana nós tivemos uma enxurrada deles e nós louvamos ao Senhor. O irmãozinho do Diego também passou por maus bocados e nós estivemos intercedendo. Deus operou, um amiguinho dele também. Deus tem feito maravilhas, O Elias já está há mais de mês aí internado, As pessoas já quase que desenganando e o Senhor operando, fazendo a obra dele. Deus é tremendo e Deus é maravilhoso. Também eu gostaria de lembrar os irmãos para estarem intercedendo, intercedendo pela nossa irmã Célia. Hoje ela perdeu nessa madrugada o seu pai, estava com 71 anos, teve um AVC, se eu não me engano, um ataque cardíaco, e já tinha algumas enfermidades, e aprove o Senhor o levar. Mas ore pela vida da Célia, toda a família, para que o Senhor continue os consolando, para a honra e glória do seu nome. Provérbios 4, de 10 a 27. Amados, falar do caminho da vida é falar de lutas. Há muitas pessoas que se aproximam da religião, eu vou explicar por que não igreja, falo da religião em si, buscando ter algo, um benefício, ou buscando ter a resolução dos seus problemas, ou então buscando ter uma vida sem problemas. Muitos líderes, por má fé, chegam a prometer que haverá uma vida sem problemas, sem obstáculos, mas o fato é que quando nós olhamos para essa imagem, para um caminho, para uma estrada, nós entendemos que o caminho da vida, ele é cheio de desafios, cheio de obstáculos. Quando nós falamos de caminho da vida, podemos falar do caminho do casamento, falar do caminho da família, falar do caminho da vida profissional, e todos esses caminhos, eles estão repletos de obstáculos, todos eles. E os obstáculos, eles vêm, querido, quer você queira ou não. Agora entenda uma coisa, nós podemos ser aqueles que acrescentam obstáculos, e leia-se obstáculo por problemas, ou sermos aqueles que ajudam a resolver os problemas. Eu encontro, por exemplo, pessoas de variadas estirpes, variadas formas, mas pessoas que são plenos resolvedores de problemas. A pessoa vê uma circunstância, vê um problema técnico, problema físico, um problema relacional, e essa pessoa ouve e ela já pensa na sua cabeça, tá, ok, já ouvi o problema, o que nós vamos fazer para resolver isso? E quando nós caminhamos a vida dessa forma, eu não estou falando de uma forma fria e sem sentimentos, mas de uma forma bem objetiva, nós conseguimos ultrapassar os obstáculos da vida, os problemas, quer sejam conjugais, financeiros, familiares, relacionais, ou então os problemas do trabalho, de uma forma muito mais objetiva. A pessoa que ela pensa nos problemas como obstáculos, ou aliás, como degraus, para que possamos aprimorar, crescer, evoluir, é uma pessoa que geralmente ela passa por isso muito mais fácil. Agora, se nós aliarmos então o oposto, que são pessoas que não têm essa mentalidade de resolver problemas e dificuldades, uma pessoa já um tanto quanto pessimista, e aliamos isso a pessoas que estão causando mais problemas, nós temos crises sem fim e catástrofes na caminhada. Por isso, falar de trilhar o caminho da vida de forma segura, nós não estamos aqui prometendo uma vida sem problemas, não estamos aqui prometendo um casamento que será fácil. Aliás, se a gente for pensar nesse sentido, pessoas distintas, diferentes, criadas de forma diferente, famílias diferentes, realidades diferentes, da noite para o dia a gente junta isso numa panela de pressão e taca fogo, e a gente quer que tudo se resolva facilmente. Não é assim, dá trabalho, como nós temos ministrado, o paraíso também dá trabalho nós cultivarmos um ambiente saudável. Agora, quando nós olhamos para Salomão, olhamos um homem que recebeu um toque de sabedoria de Deus, um homem muito sábio,
talvez poderia ser comparado com um filósofo da época, né? Mesmo que na época de Salomão ainda não haviam ali filósofos já pré-estabelecidos, mas um pensador, alguém que tinha tempo para refletir e gostava disso também. E Salomão, analisando a vida, analisando todas as questões, ele chega a algumas conclusões. Agora, analisar, compreender, entender e chegar a algumas conclusões não é o bastante, porque este Salomão que vos fala questões maravilhosas, mas ele também esqueceu em vários momentos da sua vida de viver de acordo com a sua análise, de viver de acordo com a sabedoria que ele recebeu do Senhor. Ou seja, se nós recebermos sabedoria, instrução, entendimento e não colocarmos em prática, não serve de nada. Serve de nada você pegar uma Bíblia, abrir na tua casa e deixar bonita e exposta. Aliás, serve para enfeitar a casa. Agora, se você não ler a palavra, não colocar em prática, não negar a si mesmo, não resolver amar o próximo, não resolver ser resolvedor de problemas, não utilizar os problemas como uma plataforma para crescimento, nada vai acontecer de positivo ou de crescimento na tua vida. Agora, quando nós olhamos para tudo isso e decidimos aprender, crescer com cada dificuldade, com cada problema, tivemos um problema com, por exemplo, uma hipótese, que é fruto de uma falta de caráter das nossas vidas. Como resolver isso? Primeiro, se arrependendo, pedindo perdão, resolvendo, mas eu decido, não vou mais cometer este erro. Isso significa, primeiro, que nós vamos estar isentos da consequência? Não, vamos colher a consequência, mas nós estaremos semeando uma nova semeadura para o futuro. Então, falar de trilhar o caminho da vida de forma segura, antes de nós lermos o texto, é falar de colocar em prática a palavra de Deus. Não há uma fórmula milagrosa. Não adianta você achar, eu vou pedir para o pastor Tiago orar e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Mentira, querido. Se alguém te disse isso, é mentira, não vão resolver. Mas se for o pregador, também não vai resolver, o mais famoso do mundo, nem se Jesus orasse por você, eu sei que ele não faria dessa forma, porque ele nos ensina a caminhar, ele teria poder suficiente para resolver todos os problemas, mas não o faria. Sabe por quê? Porque ele quer nos ensinar, e o aprendizado, segundo a pedagogia de Cristo, é o aprendizado onde nós vamos desenvolvendo áreas da nossa vida, desenvolvendo o aprendizado, o arrependimento, aprendendo limites, e assim nós vamos caminhando. Mas vamos ler o nosso texto de Provérbios 4, 10 até o versículo 27. Olha o que ele nos diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 14: não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência. Verso 18: mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Verso 22, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera
a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos apresentar este tempo de estudo da tua palavra e te pedir, ó Espírito, que o Senhor venha falar conosco. Muitas vezes nós levamos o nosso relacionamento contigo de forma deturpada, porque aprendemos de forma errada, mas nós te pedimos que dia após dia possamos experimentar um relacionamento não por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que nós experimentamos dia a dia contigo, Senhor, na tua presença. Fala conosco, nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Quando eu era criança, eu vivi num tempo e num local na minha região, onde no momento histórico que eu estava inserido, a realidade que se pregava acerca da religião e do relacionamento com Deus, era uma realidade pautada pelo medo. Então eu tinha medo de Jesus voltar e eu estar cometendo algum pecado e ficar, tinha medo de o Senhor mandar um raio lá de cima e me pegar de jeito, tinha medo porque o meu relacionamento com Deus, ele era pautado pelo medo. Eu tinha uma visão distorcida de quem era Deus, de como eu poderia me relacionar com Ele, tinha uma visão distorcida acerca dos princípios da palavra de Deus. Eu achava, por exemplo, que os princípios da palavra de Deus eram apenas castigos arbitrários de um Deus arbitrário. Na minha visão limitada, eu achava que simplesmente Deus tinha criado coisas tão maravilhosas e de propósito nos impediu de desfrutá-las, simplesmente para nos fazer sofrer. Era uma visão limitada, infantil, mas muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os princípios da palavra de Deus, nós enxergamos eles dessa forma. Olhamos para quando o Senhor fala acerca daquilo que é pecado, e temos até algeriza de ouvir essa expressão, porque muitas vezes para nós pecado é simplesmente uma decisão arbitrária, de um Deus que não quer que o seu povo seja feliz. Quando na verdade, queridos, quando nós olhamos para a palavra, nós compreendemos que os princípios da palavra de Deus que apontam para áreas que são classificadas como pecados, na verdade, são, vamos colocar assim, são cercados de Deus, para trazer proteção, para trazer felicidade e alegria para as nossas vidas. As proibições que o Senhor coloca na palavra, que nós chamamos de pecados, são apenas formas de Deus guardar a nossa vida. Agora, imagine você, vamos pensar numa criança, se nós não colocarmos limites, essa criança, ela vai fazer as suas vontades, até o ponto de se ferir, e até o ponto de perder a sua própria vida, porque ela não tem maturidade o suficiente para fazer boas escolhas. Nesse sentido, falando de maturidade, o Senhor nos dá a palavra, a sua lei e a caminhada, justamente para nos direcionar. Enquanto a nossa mentalidade ainda é imatura, não atingiu a maturidade na presença do Senhor, nós precisamos continuar caminhando pelos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele fala que a lei, por si só, ela é falível, ela não é suficiente, Paulo está dizendo que ela não é suficiente para salvar o ser humano. Por isso Cristo, através da graça, nos salvou. Não é merecimento, é graça de Deus. Mas a lei, em nenhum momento, por Cristo, por Paulo, ou por nenhum dos apóstolos do Novo Testamento, ou escritores do Novo Testamento, ela foi deixada de lado no seu papel educativo e pedagógico. Ou seja, olhar para os princípios da palavra de Deus, não é olhar para um Deus que quer que o seu povo fique longe dos prazeres e alegrias da vida. Pelo contrário, Deus nos criou dessa forma, Deus sabe justamente o que nos dá prazer, alegria, em que nós somos plenos e nos sentimos plenos. E é por isso que cada princípio da palavra de Deus precisa ser observado, se você quer chegar ao ápice da sua vida. Nós tivemos, por exemplo, o início dos nossos 2 grupos de Homem ao Máximo essa semana.
E a primeira lição, ela é maravilhosa. Ela fala justamente de como nós entrarmos na Canaã das nossas vidas. E aqui há um paralelismo, né? Há uma analogia da Canaã do Antigo Testamento, como sendo o lugar onde os projetos de Deus se cumprem na nossa vida, como sendo o lugar de felicidade plena, de bênção plena de Deus. E é interessante isso, queridos, todos nós queremos alcançar a plenitude no trabalho, a plenitude no relacionamento conjugal, a plenitude no relacionamento com os filhos, a plenitude em todas as áreas. E quando nós olhamos para a palavra, não queremos praticar, ou seja, só há uma forma de nós alcançarmos essa plenitude de Deus, de trilhar o caminho da vida de forma segura, é observar a palavra de Deus. Por isso, feita essa introdução, eu gostaria que você mudasse a tua perspectiva, se for necessário, acerca da palavra, de como você enxerga os conselhos, princípios e ordens da palavra de Deus. Não olhe mais como um Deus querendo te castigar, pelo contrário, é um Pai amoroso que está querendo te abençoar e te ensinar como desfrutar da vida, como trilhar o caminho da vida de forma segura. Em primeiro lugar, temos uma orientação deste texto aqui que é maravilhosa, que é a seguinte: aprenda a ouvir e aceitar a palavra de Deus. Parece tão simples, querido, mas se todos colocassem em prática isso aqui, nós estaríamos vivendo em outros momentos. É só olhar a pandemia, por exemplo. A palavra de Deus fala sobre submissão às autoridades, no sentido pleno. E se nós tivéssemos um pouquinho de raciocínio, um pouquinho, querido, a sociedade, só parar para pensar um pouquinho na coletividade, um pouco menos no nosso umbigo, né? Sem levar em conta outras discussões paralelas, que eu também faço essas reflexões, nós obedeceríamos muito mais. Agora, nós recebemos uma orientação tão simples, que é colocar máscara e usar álcool para limpar as nossas mãos, coisa que em países de primeiro mundo já são realidades. No Japão sempre foi assim, usa máscara se está gripado, né? Usa antissépticos e outros produtos para limpar as mãos, coisa simples. Ninguém pediu para você andar 10 quilômetros no sol com uma tora nas costas, ninguém pediu para você ficar peregrinando ajoelhado durante 60 dias, não, só pediu para colocar máscara e usar álcool gel quando você sair. E quantas pessoas não conseguem ter a plena capacidade de simplesmente obedecer uma simples instrução? Que dirá, queridos, falar sobre princípios da eternidade, inegociáveis da palavra de Deus? Ou seja, a base de trilhar a nossa vida, o caminho da vida de forma segura, é aprender a ouvir e aceitar e acatar a palavra de Deus. Olha o que o Senhor fala aqui a Salomão: ouve, filho meu. E aqui ouvir não é só as faculdades auditivas, mas é ouvir e praticar. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Olha como é simples. Ouve a palavra, ouve, pratica, viva de acordo com a palavra. Simples. E os seus dias serão multiplicados. Mas aí o que o povo faz diante da palavra? Não deve ser tão certo assim, né? Não deve ser bem assim que Deus quis dizer, né? E eu me lembro muito da serpente falando lá com Eva, né? Dona Eva, não é bem assim que o Senhor quis dizer, né? E daí a gente começa a negociar princípios simples da palavra. Daí a nossa vida começa a ir por água abaixo, né? Começamos a ter áreas da nossa vida que já começam a decair, já não conseguimos experimentar tudo aquilo que Deus tem, e daí nós começamos, como uma criança, jogar a culpa em alguém, né? Hoje nós estávamos, em um determinado momento, jogando em casa, logo após o momento, antes do almoço, aliás, eram umas 11h30, estava jogando um joguinho de Samuel lá de cartas, né, tapão. E daí chegou um momento que nós estávamos falando sobre ganhar e perder, né? E ele estava reclamando: eu só perco nesses jogos, não sei o quê, mas isso aí é culpa da minha irmã, porque ela não sei o quê, nada. Outro dia que ele perdia, mas isso é culpa de fulano. Nunca era culpa dele, né? E antes eu tinha falado para ele, eu falei: você precisa aprender a assumir as responsabilidades da sua vida. A culpa é tua, cara. Ou é questão de sorte, porque é um jogo que você não tem, mas o que tange a você, a responsabilidade é tua, não é culpa do outro, é
É você que está administrando, você escolhe jogar cada uma. A culpa não é do outro. E muitas vezes nós trazemos essa ação infantil de uma criança de 9 anos para a nossa vida. Tendo 40, 50, 60 anos, a gente começa a agir como uma criança, querendo sempre culpar alguém, quando muitas vezes a culpa é nossa. Como muitas vezes somos nós que não estamos ouvindo a palavra de Deus e praticando. O verso 20, o Senhor diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Salomão: olha, meu filho, fica com os teus olhos o tempo inteiro nas minhas palavras, ou seja, leia a palavra, leia, para que você nunca mais esqueça, e não deixe a palavra apartar do teu coração, dos teus olhos, e guardas no íntimo do teu coração. O nosso coração, ele precisa ser um cofre, querido, para guardar a preciosidade da palavra de Deus. E daí a gente para de ler a palavra. O Senhor disse para Salomão: olha, não deixe apartar dos teus olhos. Daí pouco a pouco a gente vai substituindo os princípios de Deus que estão no nosso coração por outros princípios quaisquer. E quando vemos, estamos num abismo profundo. Quando a gente vê, caímos num buraco, não sabemos o que fazer. Quando na prática nós sabemos que pouco a pouco deixamos a palavra de Deus de longe. Não ouvimos mais a palavra, não aceitamos a palavra do Senhor, não abrimos os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem, deixamos a palavra se apartar dos nossos olhos, e não as guardamos mais no íntimo do nosso coração. Por isso, querido, nessa noite, pelo amor de Deus, ouça e aceite as palavras de Deus para a tua vida. As palavras de Deus são vida para a tua caminhada. Quer o teu casamento restaurado? Vai procurar aqui na fonte. A palavra de Deus nos mostra princípios maravilhosos. Quer o teu trabalho bem sucedido, nos teus negócios ser bem sucedido, e poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente? Vai para a palavra. Pastor, eu tenho relacionamentos familiares rompidos. Vamos para a palavra para ver como que resolve isso. Vamos para a palavra. Ah, pastor, meus filhos estão dando trabalho. Vamos ver na palavra como que a gente educa os nossos filhos, como que a gente deve criá-los. Aprenda a ouvir e aceitar a palavra de Deus. Em segundo lugar, não deixe a fonte ser contaminada. Que fonte é essa? Olha o que o verso 23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O pecado, queridos, ele não vem à luz, né? É como um parto, né? Da noite para o dia. Nós olhamos, pensamos, mas diz a palavra que quando o pecado ele desce ao coração do homem, aí ele dá a luz ao pecado. Quando um pensamento ruim, ele desce ao coração do homem, aí então se dá a luz ao pecado. O nosso coração, nada começa de uma hora para outra. Ah, acordei hoje e resolvi matar alguém, né? Um assassino. Mas por que você matou? Ah, estava com vontade, fui lá e me virei. Não, a coisa é planejada. A pessoa começa a ouvir um, ouve outro. Eu acho que você devia fazer isso, fazer aquilo. E assim, todas as áreas da nossa vida são. Se o nosso coração ele não está guardado no Senhor, sendo alimentado com coisas que edificam, pouco a pouco nós vamos ouvindo uma coisa aqui, um mau conselho aqui, uma ideia do inimigo, uma seta no nosso ouvido, de repente isso desce para o coração, e quando nós vamos ver, nós começamos a caminhar por caminhos que não edificam, que não constroem, pelo contrário, caminhos que derrubam as nossas vidas. É por isso que no 26, ele continua dizendo: pondera, analisa, preste atenção no caminho dos teus pés, e que todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Fala de uma ordem, de uma organização até para a escolha dos caminhos que nós vamos traçar na nossa vida. Muitas vezes nós temos esse tato para grandes escolhas. Tem pessoa que nem para grande escolha, mas geralmente a pessoa ela vai fazer uma grande escolha para a sua vida, então ela analisa
Por exemplo, vou comprar um carro novo. Então ele analisa, pesquisa, pondera. Esse é o normal, vê se vai dar certo, se o dinheiro dá o suficiente para comprar. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, não são só caminhos, escolhas grandes, mas para nós ponderarmos e ordenarmos muito bem todos os nossos caminhos. Caminhos aqui fala de escolhas, é o caminho da vida, são as opções que nós fazemos. Tudo isso precisa ser muito bem ordenado, pensado, refletido, analisado. Eu vou fazer isso, eu faço, eu sou assim, o que me dá na telha eu faço. Vai desse jeito para você ver onde vai. O que dá na telha, uma hora quebra a telha, daí eu quero ver, querido. Eu faço mesmo, sou impulsivo. Então, começa a ser controlado por Deus. Não é na impulsividade. Pelo contrário, analise os caminhos. Não deixe o seu coração ser contaminado. E analise muito bem os caminhos. Escolha, ordene muito bem as suas ações do dia a dia. Por que o Senhor nos manda guardar o coração? Porque pelo nosso coração passa o fluxo das questões da vida. Nós estamos falando do órgão aqui, cardíaco, mas coração como sendo os nossos sentimentos e emoções. Pelo nosso coração passam questões morais, questões éticas, sentimentais, relacionamentais, religiosas e dentre outras. Tudo isso passa pelo nosso coração. Por isso os princípios da palavra, eles precisam ser aqueles que nos trazem um norte, uma direção, e a partir deles nós fazemos um comparativo, porque senão nós começamos a ser contaminados. Quando nós falamos de a fonte ser contaminada, falamos de nós tomarmos cuidado com os nossos caminhos, e aqui o alerta é para nós não entrarmos pelo caminho dos impuros, e nem andar no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência. E finalmente o nosso texto que acabamos de ler, pondera o caminho dos teus pés. Sabe, amados, quando nós falamos acerca deste texto, pode parecer estranho, você pode analisar ele de uma forma um pouco errada. Aqui não é uma proibição para você se relacionar com determinadas pessoas num sentido meramente superficial. Aquele seu amigo lá que não é crente, então você não deve conversar com ele. Não, eu acredito que nós devemos ser sal e luz, ou seja, abençoar, ser canais de bênção na vida deles. Mas o que o texto está dizendo, são pessoas que não são amigos meramente, são pessoas que vivem no mal, no pecado, na promiscuidade, vivem distantes, mas distantes mesmo, e não querem saber de mudança de vida. E aqui o conselho é para nós evitarmos, não passarmos por ele, desviar dele, passar de longe, pois não dormem se não fizerem o mal. E quanto a isso, cuidado, querido, com as suas companhias, porque há companhias que nós não conseguimos influenciar, e acabamos sendo influenciados negativamente, e não só influenciados no jeito de falar. O problema é quando nós começamos a agir igual essas pessoas, começamos a praticar ações de impiedade, ações pecaminosas, ações destrutivas, para nós, para nossa família, para nossa casa, e para todos aqueles que estão ao nosso lado. De que forma devemos agir? Com firmeza, com prudência e coerência na presença do Senhor. Precisamos ser firmes, querido, parar de lengo-lengo, sermos firmes na nossa postura, sermos também muito prudentes. Quando nós falamos, por exemplo, de lidar com animais peçonhentos, não adianta você só ser firme, você precisa ser muito prudente, porque um vacilo, um descuido pode custar a tua vida. Mas nós também precisamos ser coerentes. Coerência fala de um comparativo entre o discurso e a prática. E quando nós comparamos o discurso e a prática, para que seja coerente, eles devem ser o mesmo, baseado nos mesmos princípios. Quando nós falamos de cuidar da fonte para ela não ser contaminada, falamos dos nossos lábios, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós proferimos.
O verso 24 diz que é para nós desviarmos de nós a falsidade da boca, a mentira, a perversidade dos lábios, comentários ou palavras que ferem, que destroem. Hoje nós vivemos dias como esses, dias onde as pessoas tecem comentários, inventam histórias ou falam histórias até verdadeiras, mas histórias destrutivas. Tiago já dizia que a língua é um órgão tão pequeno, mas que põe em chamas o corpo todo. Devemos desviar de nós a falsidade dos lábios, a falsidade da boca, a mentira, e afastar a perversidade dos lábios. De maneira prática, o que nós devemos fazer? Refrear a nossa língua. Já dizia meu pai, né, que em boca fechada não entra mosquito, né? Nós vemos dias que as pessoas falam demais. É melhor nós falarmos menos, ponderarmos mais, porque as palavras, querida, é como se você subisse num prédio de 10 andares, com um travesseiro cheio de penas, e abrisse e jogasse lá de cima, e depois você descesse e tentasse recolher essas penas. Você conseguiria recolhê-las, querido? É claro que não. Assim é uma palavra dita. Depois que você disse, querido, por mais que você tente resolver aquilo que foi dito, sempre sobra uma pena perdida por aí. Então refreia a tua língua. Pense 1, 2, 3, 10, 20 vezes antes de falar. E fale aquilo que é necessário, aquilo que é edificante, aquilo que presta, para que nós possamos então dizer somente aquilo que realmente edifica. Eu não estou dizendo que nós não podemos brincar, ser divertidos, né, contar uma piada saudável, não. Se é aquele cara que parece uma estátua, né, mudo, entra mudo e sai calado, não. Mas nós precisamos pensar muito bem naquilo que nós estamos falando, se aquilo constrói, se aquilo edifica. Isso também é guardar as fontes da vida. Guardar as fontes de vida também passa por nós cuidarmos com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. O versículo 25 fala justamente sobre isso: os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Nós tivemos algumas semanas atrás, o diácono Claudinei, ele treina conosco, nós treinamos judô juntos, né? E tem um gurizão, tem um potencial, queridos, um menino novo de tudo, e nós estávamos treinando, o nosso tatame, ele fica no meio da academia, aí do lado nós temos uma parte que é de dança, então geralmente é a mulherada que está dançando, e do outro temos uma parte de Muay Thai, que tem muitas mulheres e moças também praticando. E é uma barulheira, queridos, é só Jesus na casa, ali a gente focado, fazendo a nossa atividade. E em um determinado momento, o gurizão ficou assim. Ele já tinha falado esse tempo atrás para mim, falou: ei, Tiagão, hein, ó, a mulherada aí, né? Daí eu dei risada, eu falei: não, eu já tenho a minha, e a minha, ela sobrepuja todas essas, né? E é melhor você tomar cuidado, que se olhar todas, você não tem nenhuma, hein? Daí ele deu risada, e daí no dia seguinte, nós todos ali concentrados na nossa atividade, e ele viajando assim, olhando assim, né? E daí o sensei parou, ficou olhando para ele, esperando, todo mundo ficou olhando para ele, esperando, e ele viajando, queridos. Depois vou perguntar para o Claudinei, viajando assim, daí passou 1 minuto, 2, bastante tempo assim, até que ele caiu em si, né? Daí o sensei foi lá, delicadamente, deu-lhe um golpe daqueles, para aprender a prestar atenção, né? E depois deu uma lavada em todo mundo ali, né? E é justamente o que esse texto está dizendo: os teus olhos olhem para frente, se concentra naquilo que você tem que fazer, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Está falando sobre distrações, sobre coisas que necessariamente não são pecado, mas nos distraem do alvo, dos objetivos da nossa vida, coisas que pouco a pouco vão contaminando a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, porque a gente fica olhando. E quando a gente fala de colocar coisas na nossa frente, o que mais está em voga hoje em dia, querido, são os smartphones, né? Não é pecado, querido, ter celular, a partir de agora é pecado, vamos arrumar um texto para justificar, não é pecado, mas o uso que você faz disso pode ser bênção ou maldição para a tua vida, pode se tornar pecado. Há pessoas que ficam encharcando as suas vidas com os perfis aqui no Facebook, no Instagram e outras redes, e ficam ali como se fosse a janela de antigamente, né? Pessoal que é mais antigo não tinha isso, né?
só que ficava debruçada na janela, vendo os vizinhos passar, né? E daí ficava fofocando da vida alheia, né? A fofoca da janela é hoje as redes sociais, se a gente não tomar cuidado, né, queridos? A gente fica olhando a vida de todo mundo ali, poxa, queria estar viajando, ou queria estar assim, ou queria estar com o corpo X, queria estar com o corpo Y, ai meu Deus do céu, e a gente começa a ser insatisfeito por nada, por mera inveja da vida dos outros. Não estou dizendo que é errado, eu volto a dizer, mas temos que olhar isso aqui com outros olhos, queridos, tomar bastante cuidado com os olhos que nós olhamos isso. Às vezes a gente está numa vida abençoada, querido, maravilhosa, uma família bendita, esposa maravilhosa, uma saúde abençoada, uma casa maravilhosa, um carro abençoado que Deus nos deu, e a gente começa a ficar insatisfeito, porque fica olhando as coisas dos outros, e fica se comparando com outras pessoas. Tome muito cuidado. Nós devemos fazer uma aliança com os nossos olhos, de olhar direito, em linha reta diante de nós. Eu não estou dizendo que a gente não pode olhar mais para o canto, né? Mas é de nós termos uma seriedade, tomar cuidado de como nós analisamos as coisas. Os nossos olhos são aquilo que filtram tudo que entra na nossa mente, na nossa alma. E se nós tirarmos o filtro e simplesmente formos recebendo as enxurradas da nossa sociedade, nós vamos ficar loucos, querido. A enxurrada das formas, o certo agora é o homem ser assim, e a mulher ser assado. O certo agora é isso e é aquilo, e a gente começa a olhar e falar, meu Deus, eu não me enquadro nesse padrão, eu não sou desse jeito. Queridos, pega esse padrão e joga uma bomba nele, querido, e vamos viver de acordo com a palavra. Para de ficar se comparando aos outros, mas faça uma análise mais coerente da tua vida, e olhe mesmo, se você tem motivo para ser ingrato pela tua vida, ou se você só está invejando a vida alheia. Eu volto a dizer, não estou te falando para você parar de ter, jamais, querido, eu tenho, minha esposa tem, mas faça um bom uso de tudo que você coloca diante dos teus olhos, de tudo que você coloca, desde programas de televisão, do dia a dia, mas de tudo que você deixa entrar pelos teus olhos. Coloque um filtro celestial, para que você não caia nas ciladas deste século. E finalmente, em último lugar, deixe fluir do teu interior, meu irmão, minha irmã, rios de águas vivas. Diz o texto que o caminho dos justos é como a luz da aurora. Em contrapartida ao caminho dos ímpios, que é a escuridão, que eles tropeçam e nem sabem no que estão tropeçando. Não está vendo nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Já dizia o filósofo atual, o Zeca Pagodinho, né? Vai indo, vai empurrando a vida, vai tropeçando, arrebentando. Não! O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando vai nascendo o sol, é o caminho dos justos, ele vai nascendo, e a escuridão vai indo embora, e o sol vai brilhando, 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 até o meio-dia, que o sol está a pico, e não há mais nada que fique oculto, dessa poderosa luz do sol. Assim é o caminho dos justos. Há um texto maravilhoso de João 7, que diz que aquele que crê em mim, o próprio Jesus dizendo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ao invés de você ficar acreditando nas fachadas das redes sociais, e desejando ter a vida do outro, isso é claro que não são todas as pessoas, tá, querido? Nós não estamos generalizando, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, para que do nosso interior possam fluir rios de águas vivas, ao invés de ficarmos recebendo fontes contaminadas, ou contaminando a fonte do nosso coração, somos nós que devemos contaminar positivamente, e fluir do nosso interior essas águas vivas, esta vida que vem da presença do Senhor. Essa expressão faz referência a rios que eram contaminados no passado, ou rios que as águas eram infrutíferas, os peixes que estavam ali morriam, e quando fluíam rios de águas vivas, levavam embora toda a sujeira, e aquele lugar, aquela região voltava a frutificar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que aquele que crê nele, que vive, que pratica a palavra, do seu interior vão fluir essas palavras abençoadoras, atitudes abençoadoras, que vão trazer vida onde havia morte. E é isso que nós queremos para a nossa vida, trilhar o caminho da vida, de forma
segura. Mas para que isso aconteça, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra, ler, praticar, viver a vida segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão decaído deste século, segundo o padrão dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Quero te convidar a se colocar em pé e fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Quero te convidar a apresentar diante do Senhor o teu coração. Talvez há áreas da tua vida que você se identificou nessa noite. Áreas de contaminação, áreas que você viu que dá para melhorar. Se você está aqui nessa noite, é porque já há uma iniciativa, um passo foi dado. Eu quero viver com o Senhor, eu quero ter a minha vida transformada dia após dia, eu quero ter um casamento, uma família abençoada. Se você está aqui, a tua atitude já demonstra isso. Mas nós precisamos dar um passo à frente, queridos. Praticar a palavra. Entender que cada princípio do Senhor não é em forma de punição, mas é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a colocar mesmo as áreas que você foi ministrada nessa noite, diante de Deus. Se necessário for, se arrependa diante dEle. Peça perdão ao Senhor diante dessas áreas e fale: Senhor, me perdoa, eu quero caminhar segundo o teu projeto. Se for preciso também pedir perdão ao teu cônjuge, aos teus filhos, a amigos ou outras pessoas, faça isso também hoje ainda ou durante essa semana, para que você possa estar finalizando áreas que estavam em aberto e vivendo mesmo uma nova vida, um novo tempo, segundo a palavra de Deus. O que Deus tem para a tua vida, querida, é que você viva a plenitude na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, mesmo tendo lutas e dificuldades. O que o Senhor deseja é que você seja pleno em todas as áreas da tua vida. Mas para que isso aconteça, o nosso caráter precisa ser moldado, a nossa vida precisa ser transformada, e nós precisamos caminhar segundo os princípios do Senhor para a nossa vida. Quero convidar o pastor Juliano para estar aqui juntamente comigo. Ele vai estar orando pelas nossas vidas. Depois nós estaremos impetrando a bênção. Mas coloque a tua vida diante do Senhor. Pai querido, Pai de amor, são tantos os caminhos que este mundo oferece, caminhos que parecem bons, que podem crescer aos nossos olhos, mas não são os teus. Por isso, Pai, que nós possamos compreender qual é o teu caminho, a tua vontade, e trilhar sempre nela, nunca nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas sempre, Pai, caminhando rumo ao teu querer e à tua vontade, que é perfeita e santa. Nem sempre nós compreendemos os teus desígnios, nem sempre tudo é claro para nós, mas o Senhor tem sempre o melhor, porque o Senhor, que é o autor da vida, conhece o desfecho de tudo, conhece o princípio, o meio e o fim. Por isso, Pai, ensina-nos a confiar em Ti, que as nossas vidas estejam sempre sendo conduzidas por Ti, que o nosso caminhar, ó Pai querido, seja sempre rumo ao Teu querer, à Tua vontade, porque o Senhor quer sempre o melhor para nós. O Senhor é um Pai de amor, o Senhor quer ver a alegria dos Teus filhos, a prosperidade, o Senhor quer ver a bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso caminhar em todas as áreas, na área emocional, na área espiritual, no nosso trabalho, na nossa família, mas nós precisamos confiar em Ti, Senhor, especialmente em tempos como este, tão conturbado, onde tantas vozes dizem, é por ali, é por aqui. Tantas vozes, Pai querido, tentam nos desviar, nos fazer perder o foco, nos distrair, mas que nós possamos ouvir a voz do Mestre,
que nos chama para perto de Ti. Que nós possamos ouvir somente a Tua voz, ó Pai. Que toda voz da multidão se cesse, se aquiete, para que nós possamos compreender a Tua voz que nos chama para o caminho certo. Assim, ó Pai, que nós possamos caminhar a cada dia, sempre olhando para Ti, sempre olhando, Pai querido, para onde o Senhor tem nos apontado, nas decisões da nossa vida, no nosso dia a dia, e especialmente, Pai, caminhando rumo à vida eterna, porque só Tu tens o caminho da vida eterna, o Senhor é o próprio caminho. Por isso, que possamos caminhar sempre seguro nas Tuas mãos, protegidos e guardados por Ti, ó Pai, até aquele dia em que o Senhor virá para nos buscar, para juntos desfrutarmos da Sua eterna presença. Amém e amém. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor.